Bom, então vamos fazer aqui alguns exercícios, né? Resolver os exercícios do livro. Esses exercícios estão na página 74, ok? E aí a gente começa pelo P61, tá bom? Ele fala o seguinte, ó. Partindo do repouso, um avião percorre a pista e atinge a velocidade de 360 km por hora em 25 segundos. Qual é o valor da aceleração escalar média nesse intervalo de tempo? Ok? Então, você tem aí alguns dados importantes que você tem que tirar do enunciado. O primeiro deles é, uh, ele pede, na verdade, né, aceleração média, né? Então, é isso aqui que você está procurando, ok? Aceleração escalar média. Então, deixa eu só colocar aqui para a gente não se perder. Então, a gente quer aceleração média, ok? Do enunciado a gente consegue determinar que esse avião ele parte do repouso. Se eu estou falando que ele está partindo do repouso, eu sei que a velocidade inicial dele vai ser 0 metros por segundo. Partindo do zero, ele atinge a velocidade de 360 km por hora em 25 segundos. Tá? Então vamos colocar isso aqui. Ele parte do zero, atinge uma velocidade final, vou chamar de V1, de 360, opa, 360 quilômetros por hora no intervalo de tempo de 25 segundos, ok? Então, primeira coisa aqui, vamos ajustar essas unidades, né? Então, eu tenho aqui a velocidade em quilômetros por hora, eu vou transformar tudo para metros por segundo, porque o meu tempo está em segundo. Vou só ajustar aqui para ficar mais a coisa ficar uniforme, tá? Então, para eu transformar quilômetros por hora para metros por segundo, eu divido o valor por 3,6. E aí, na hora que eu divido 360 por 3,6, eu chego na velocidade de 100 metros por segundo. Então, fazendo isso, eu já consigo calcular o que? A aceleração escalar média. Como que a gente calcula a aceleração média? A aceleração média vai ser a variação da velocidade pela variação do tempo, ok? A variação da velocidade, só para lembrar, é a velocidade final menos a velocidade inicial. E a variação do tempo é o tempo final menos o tempo inicial. Como já é dado a variação, como já é dado a variação do tempo no enunciado, você não precisa fazer essa conta, né? Então a gente vai ter o quê? Que a aceleração média vai ser 100 menos zero, né? Que são as duas velocidades, final e inicial, dividido por 25. E aí, sabendo que 100 menos zero é zero e 100 dividido por 25 vai dar 4 metros por segundo ao quadrado. Então está aqui a resposta do primeiro exercício. Ok? Então vamos para o segundo, para o P62. Vamos lá, ó. No P62, o enunciado diz o seguinte: um ônibus e um carro de passeio estão parados em um cruzamento. No instante em que o semáforo passa do vermelho para o verde, os veículos partem. Depois de 5 segundos, a velocidade escalar do ônibus é de 30 km por hora, ok? E a velocidade do carro de 50 km por hora. Nesse intervalo de tempo, qual é a relação entre as acelerações médias dos dois veículos? Tá? Então, ele está pedindo aqui a relação entre as acelerações. Então, o que a gente entende por relação aqui, ele quer saber o quanto que uma é maior que a outra, né? Ou menor, né? É o quanto de uma tem outra, vamos dizer assim. Tá? Então, basicamente, para eu achar essa relação, basta eu pegar
a aceleração do ônibus, vou chamar de AO, e dividir pela aceleração do carro. Ok? Quando eu faço isso, eu acho uma relação entre elas. Isso aqui vai ser igual a algum número, né? Isso aqui vai ser igual a algum número. E aí eu tenho uma relação entre a O e a C, que é a aceleração do ônibus e a aceleração do carro. Então vamos calcular a O e a C. Vocês vão perceber que nesse exercício eu não vou mudar as unidades não. E vocês já vão entender por quê. Então ó, vamos lá. Primeiro, a velocidade inicial dos carros é 0, eles estão parados. Tá? O ônibus vai em 5 segundos até de 0 a 30 km por hora e o carro vai em 5 segundos de 0 a 50 km por hora. Então você pode escrever a aceleração do ônibus da seguinte maneira. A velocidade inicial do ônibus, V0 do ônibus é 0. A velocidade final do ônibus é 30 km por hora. E o ΔT do ônibus vai ser 5 segundos. Isso é um S, tá? Parece um... Nossa, ficou pior, né? Acontece. 5 segundos. Vamos achar então essa aceleração, tá? Então, aqui vai ser ΔV por ΔT. Então, isso aqui vai dar 30 km por hora dividido por 5 segundos. Percebam que eu não mexi na unidade? Eu não mexi na unidade porque daqui a pouco eu não vou fazer uma divisão aqui. Então, se eles estiverem na mesma unidade, o AO e o AC, como é uma divisão, você divide uma unidade pela outra, vai dar 1. Então, ela some, na verdade. Tá? Então, isso aqui é 30 por 5. 30 por 5 costuma dar 6. Né? E aí, a unidade vai ser quilômetros por hora por segundo. Tá? Então, deixa aqui a unidade certinha. Tá bom? Isso aqui é o AO. Então, vou... vamos achar então agora o AC. O AC a gente vai achar da mesma maneira, né? Só que vai mudar os valores. Então a velocidade inicial é a mesma, 0. A velocidade final vai ser 50 km por hora. E o ΔT vai ser 5 segundos. Tá bom? De novo ficou parecendo um 5 aqui, esse S. É um S, tá? Então fica ΔV por ΔT igual a 50 menos 0 dividido por 5. Isso aqui vai me dar 10 km por hora por segundo. Tá? E aí, ainda não acabou, né? Eu preciso da relação. Eu quero, lembrem-se, a relação, ok? Então, se eu quero a relação, eu tenho que vir aqui e fazer a conta. Então, vai ficar... Deixa eu fazer um azulzinho aqui para diferenciar uma coisa da outra. Então, vai ficar AO... Eita! Dividido por AC. AO dividido por AC vai ser, ó, 6 quilômetros por hora por segundo, dividido por 10 quilômetros por hora por segundo. Percebam que eu estou dividindo uma unidade por ela mesma, né? Então, isso aqui dividido por isso aqui vai dar 1. Então, fica 6 dividido por 10. 6 dividido por 10 vai me dar uma relação de 0,6. Certo? Então, você pode deixar a resposta desse jeito, ou você pode escrever o seguinte, né? Só que a O por AC não é 0,6, você pode passar o AC multiplicando lá o 0,6. Então,
Você pode escrever a resposta assim, ó. AO é igual a 0,6 AC. Tá bom? Então aí está o P62. Vamos então para o próximo e o último dessa revisãozinha. Vamos lá, o P63 então. Trafegando por uma avenida com velocidade constante de 54 km por hora, tá aqui. Num dado instante, o motorista percebe o sinal vermelho à sua frente e pisa no freio até que, depois de 5 segundos, o automóvel para. Determina a aceleração escalar média do carro nesse intervalo de tempo, em quilômetros por hora por segundo e depois em metros por segundo ao quadrado. Então ele quer aceleração em duas unidades diferentes, ok? Então, nessa unidade e nessa unidade, tá? Então vamos lá. Vamos separar esses dados aqui. Então eu tenho um carrinho, né? Que está trafegando com 50 km por hora e de repente ele pisa no freio porque ele vê o sinal fechado. Tá? Então ele está com uma velocidade inicial de 54 km por hora. Ele pisou no freio, então ele parou. Então a velocidade final dele, eu coloquei V1 aqui, é V0, tá? Desculpa. O V1 dele vai ser 0 km por hora. E o ΔT, 5 segundos. Tá bom? Então eu tenho esses dados, né? Então vamos achar a aceleração média primeiro em km por hora por segundo, que a gente não precisa mexer em nada. Então a aceleração média vai ser ΔV sobre ΔT. Eita. Sobre ΔT. Isso aqui vai me dar... isso aqui vai me dar V1 menos V0, né? Então a velocidade final menos a inicial. Então é 0 menos 54 dividido pelo ΔT, que é 5 segundos, tá bom? Então, na verdade, eu tenho 54 dividido por 5. 54 dividido por 5 vai dar 10,8 quilômetros por hora por segundo. Ok? Então esse é o, é o valor da aceleração em quilômetros por hora por segundo. Vamos achar então agora a aceleração em em metros por segundo ao quadrado. Então fica, deixa eu mudar a corzinha aqui dele. Então fica, ó, a aceleração média vai ser, de novo, ΔV por ΔT. Eu vou ter que transformar aqui essa velocidade em metros por segundo. Então eu tenho que dividir isso aqui por 3,6. Quando eu divido 54 por 3,6, eu chego no valor de 15 metros por segundo. Então a aceleração vai ser 0 menos 15 metros por... Opa, não precisa colocar isso aqui. Faltou uma coisa aqui, hein? Percebi agora. Não vou gravar de novo o vídeo. Tô com pressa, tenho que gravar mais coisa. Então, ó, deixei passar o menos aqui. Então, se você percebeu que tinha um menos ali e tá alvoroçado, também percebi. Acontece. Aqui, ó, tem um menos aqui. Está freando, né? Então, é óbvio que vai ser uma aceleração negativa. Tá bom? Então, fica 0 menos 15 dividido por 5.
Então, a aceleração média vai ser menos 15 dividido por 5. Então, essa aceleração média vai me dar o valor de menos 3 metros por segundo ao quadrado. Ok? Então, se você tinha alguma dúvida nesse tipo de exercício, tá aí, estão todos resolvidos, tirando alguns esquecimentos, tudo certo. E aí agora é partir para outra. A gente vai falar então de classificação de movimentos e referenciais e vamos entrar nas equações da cinemática para o movimento uniformemente variado. Ok? Então, vai lá, força e boa aula para vocês, boa semana. A gente vai se falando no chat e nas futuras lives que teremos, ok? Então, até mais.